Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma aula super especial de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje aspectos teóricos, resolução de questões sobre a morfologia, em particular, a estrutura que a palavra contém, como que a palavra se compõe, né? Quais são os seus morfemas. Da mesma forma como pensamos em cada uma das partes gramaticais com as suas razões de existir, com as suas funcionalidades, dentro da morfologia nós temos um olhar para a palavra. E hoje, um olhar microscópico, porque você vai perceber as partes que compõem a palavra. Muitas vezes nós usamos a palavra e não percebemos ou não nos preocupamos, né, com aquilo que é parte do que ela é, parte, né, do que a compõe. E é isso que nós vamos refletir. Lembrando sempre que a sua banca é especial em relação a esse toque teórico. Mesmo que você tenha sensibilidade de aspectos gramaticais, como um prefixo que nega, um sufixo que dê a ideia de profissão, né, coisas que nós temos na prática do dia a dia. Mas eu tenho que estar atento na classificação teórica, porque há muitas perguntas que se voltam para a teoria, né? Estudar para a IBFC é estudar, então, além do certo e errado, observações sobre a teoria, criar em cada um de nós, né, essa reflexão sobre o idioma, beleza? Então começamos aqui, exatamente o encontro de hoje, morfologia, estrutura das palavras, tá bem? Vamos lá. Percebam que a estrutura das palavras, né, vem então em um capítulo maior, que é o da morfologia. Professor, o que é morfologia? Então, né, buscando a origem da palavra, você deve saber que a morfologia vem de morfo, que quer dizer forma, logia, estudo, né? Então nós temos o estudo da forma. E conforme você observa as palavras, você nota que elas têm natureza diferente. Eu olho, por exemplo, para aluno e percebo que aluno permite certa alteração posterior, como aluno, aluna, alunos, alunas, aluninho, alunão, coisa que quando eu olho para a palavra sempre já não é da mesma natureza. Então nós percebemos que a forma não é tanto o que significa, a forma nos traz algumas noções. E é óbvio que na história gramatical, todas essas mudanças que podem ocorrer numa palavra foram estudadas, catalogadas, né? Estudar, por exemplo, vem como forma verbal, em que você pode colocar no presente, estudo, no passado, estudei, estudava, estudara, no futuro, estudarei. Então, quando eu olho para o estudar, diferentemente de aluno, estudar tem flexões, mas são flexões que trazem significados diferentes. Então, conforme eu vou anexando elementos gramaticais em determinada palavra, ela vai alterando o seu sentido. Então não é apenas um anexar por anexar, é um anexar com sentido, com valores gramaticais, né? Dentro das estruturas das palavras, nós temos que perceber que ela essencialmente traz a noção de radical, aquela parte que o sentido conserva, o sentido está ali conservado no radical, e tende a ser o radical aquela parte que não se altera durante a criação de palavras. Você vai inovando com base naquela palavra, a tendência é o radical se manter. Muito comum colocarmos prefixos e sufixos, isso é muito comum. Temos, tecnicamente, a vogal temática, é importante entender, e temos as desinências. E daí é importante também não confundir o que é desinência do que é afixo, ou seja, prefixos e sufixos. Tá bom? Então notem que nós temos inicialmente essa percepção de que elementos gramaticais são anexados a palavras e passam a produzir significação nova, até, né, uma palavra nova. Percebam que nós temos essa noção gramatical, né?
Assinale a palavra que possua prefixo, radical e sufixo. Então nós temos ali simples, motorista, cone, distrações e infelizmente. Então, seguindo o que a banca pede, nós temos o radical feliz, e você pode então anteceder, né, uma informação como infeliz, e a isso damos o nome de prefixo exatamente pelo lugar em que ele é usado, antes do radical, e temos, né, esse elemento gramatical anexado após o radical, mente, que normalmente forma os advérbios, né? Esse sufixo que acaba produzindo um valor gramatical de construir novos advérbios. Então, infelizmente, é a alternativa correta, né? Infelizmente é a alternativa correta. Você tem o radical feliz e um prefixo mais um sufixo. Na palavra simples nós não temos nada, ela está ali em sua plenitude, ela só tem o radical dentro dessa formação. Motorista, né, nós temos um sufixo, cone também é uma palavra que tem a sua integridade, não há nenhuma outra derivação, e distrações que tem ali a marcação do plural, e quando nós usamos o plural você tem a desinência do plural. Né? Diferente de prefixo, sufixo, né? De distrair você cria distração, quando você tem distrações, você tem ali uma formação de desinência no plural, o que não atende o que a questão nos pede. Então, infelizmente, é a alternativa correta. É óbvio, então, que você percebe nesse exato momento que nós temos noções gramaticais. Acho bacana que vocês tenham essa reflexão sobre a reflexão sobre o próprio idioma. Né? Usar é uma coisa, mas como que o idioma se configura, se constitui, é sobre isso que muitas questões vêm, né? Da reflexão teórica sobre o que é aquilo linguisticamente. Então é importante que vocês percebam que sim, nós temos essas noções. Né? Você usa a palavra moral, de repente coloca imoral, coloca amoral, existe, né? Amoral, existe, né, por exemplo, o verbo moralizar, desmoralizar. Então você já criou o verbo moralizar, já criou, né, desmoralizar, negando moralizar. Pode criar moralmente. Então vejam como o radical moral, né, permite esse acréscimo de prefixos e sufixos, criando palavras, gerando palavras no português. E isso pertence à nossa sabedoria gramatical, mas talvez não com a precisão técnica, teórica, que uma prova exija. Então, no nosso dia a dia, claro que temos noções de negar, noções de repetir, né, ver, rever. É claro que nós temos isso. Não há dúvida sobre isso, né? Então, quando você começa a dar a ideia, né, de teoria como iluminismo, esse ismo, né, que vem a nós, por exemplo, com os presidentes, né? O lulismo, o bolsonarismo. Então a gente tem a noção de constituir palavras acrescentando elementos. Né? No caso ali, o bolsonarismo, o lulismo vem com essa ideia de adepto. Você tem, né, certa adesão às ideias que formam essa polarização negativa na política brasileira. Né? Então vejam que é isso que está em jogo. Né? Você olhar, entender esses elementos e, quando houver a precisão teórica, ficar atento a isso, que é o que nós vamos construir agora. Quais são esses elementos que estruturam uma palavra? Tá bem? Vamos resolver outra questãozinha que exemplifique exatamente isso. Olhem lá. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. A palavra insensatez é composta por... Então é óbvio que você tem no adjetivo sensato a origem. Né? Se você pegar um passo atrás, a palavra senso, né? Talvez a palavra senso seja a origem de tudo isso. De senso criamos sensato, e muitas vezes é muito comum você ter que olhar para o português lá na sua origem, no latim. Né? Porque lá no latim já havia, de repente, essas variações. E daí, traduzido para o português, você tem
a falsa impressão que é o português que criou. E não é sempre assim, né? Às vezes já vem essas formações novas diretamente do latim. Então, quando nós temos senso, sensato, né? Homem sensato, opinião sensata, é um adjetivo. E desse sensato, você cria o substantivo abstrato sensatez. Né? Esse substantivo abstrato indica aquele ou aquilo que tem a qualidade de sensato. Né? Tá bom? Então, esse sufixo terminado em Z, exa com Z, muito importante na ortografia, que produz, então, beleza, pessoa que é muda, mudez, a pessoa que está nua, nudez, né? A pessoa que está embriagada, embriaguez, um crime que atinge, né, profundamente os nossos valores, o crime que é hediondo, então nasce substantivo abstrato, hediondez. Né? Então vejam que esse sufixo exa com a letra Z é importante, elemento que constitui novas palavras no português, além de sempre aparecer nas questões de ortografia, porque nós temos também palavras terminadas em S, né, como português, holandês, chinês e assim por diante. Tá bem? Insensatez, uma palavra que, de forma muito notória, traz um sufixo, formador de substantivos abstratos. É essa abstração que nós estamos conversando aqui. Ah, professor, conheço a palavra, mas eu quero que você olhe para as partes que a compõem. No caso, o EZ, formador de substantivos abstratos na língua portuguesa. Né? Daí você fala, ah, professor, e o IN ali? O IN nega, contrariedade, é oposição. Então nós temos ali um prefixo e um sufixo. E por isso que a letra C, né, a letra C é a alternativa correta. Tá legal? Então eu tenho que estar atento a como se constitui, qual o significado desses elementos que vão sendo anexados. É disso que a banca normalmente forma a questão. É desse conjunto que a questão vai sendo construída. Vamos em frente? Olhem lá. Temos então radical, vogal temática, nós vamos discutir em um instante. Radical mais vogal temática forma o tema, principalmente na parte verbal, isso é muito notório, muito importante. E daí temos, né, tirando essa parte do radical, vogal temática e a soma gerando o tema, você vai ter desinências e afixos, né, que nós não devemos misturá-los. Desinência é aquilo que está relacionado ao gênero, está relacionado ao número, nos verbos ao tempo, ao modo, ao número, né, singular plural, às pessoas, o discurso. Essas são desinências. Fora desse campo teremos os afixos, que podem ser no português prefixos e sufixos. Tá legal? Vejam que vogal temática e tema talvez sejam os mais estranhos, mas logo vocês vão localizar como resolver isso. Fica como ponto a ser estudado e dominado a não confusão entre o que é desinência e o que é afixo. Vamos dar uma passada, então, sobre cada um desses elementos. Vamos revisar a teoria, né? Olhem lá. Por exemplo, professor, como que eu observo o radical da palavra? É por analogia, né? Nós começamos a estender a palavra em suas derivações e logo percebemos que temos uma parte que não se altera. Terra, terrinha, terrão, aterro, enterrado, subterrâneo e assim por diante. A gente percebe que tem uma parte que fica intocada, que não se altera. E aí isso nasce a ideia de radical. É ali que está a essência do significado. Né? E a partir do radical, você constitui novas palavras. Né? Nós temos também palavras que, por si sós, elas integralmente são o radical. Não dá para, né, dizer, ah, professor, não, ela já é o radical. Diferente de terra, que o A não é parte do radical porque se altera. Então, quando você pega a palavra sol, ela integralmente já é o radical. Né? Sol, luz, mar exemplificam palavras que integralmente formam o radical. E a partir delas, né, desse radical, que é a própria palavra, que você deriva. Né? Temos também nos verbos grande facilidade de observar o radical, que é exatamente tirando nos infinitivos o AR, ER e IR. Isso é muito simples, por isso que a gente identifica o radical do verbo muito
muito facilmente. Volto ao infinitivo, tiro a R, ER e IR, né? Só que aí também temos a capacidade de perceber quando que o verbo vai ser regular, quando que ele vai ser irregular. Né? Por exemplo, essa é uma noção de... Professor, como que nasce um verbo irregular? Um verbo irregular é um verbo que não tem essa característica. Ó. Você está conjugando em vários tempos, em várias pessoas, entendemos, entendera, entendi, entendam. Né? Você está conjugando em vários tempos, em várias pessoas, e o radical não se altera. Então, um verbo que é denominado irregular, você vai notar que ele tem, sim, um radical, mas esse radical não se conserva durante toda a conjugação. Você pega o verbo fazer, tira o ER, o faz é o radical. Então confirma, né? Fazemos, está ali o radical. Fazia, está ali o radical. Mas quando você vai conjugar o futuro, farei e faria, o radical não aparece. Você vai conjugar o pretérito, fiz, fez, fizeram, não aparece. Você vai conjugar o eu do presente indicativo, eu faço, não aparece o radical. Então essa quebra é que nos traz uma primeira noção de verbo irregular. Verbo em que o radical, em que o radical não se conserva o mesmo durante toda a conjugação. Né? A ideia de regularidade ela pode ocorrer no radical ou nas desinências. Também temos irregularidade nas desinências. Né? Mas é bacana entender, né, vendo como que nasce a ideia de verbo irregular. É porque ele não segue um padrão durante a mesma conjugação. Né? Além disso, é importante perceber que dentro do verbo, essa noção de vogal temática e tema, ela é muito simples, né? Você vai perceber que os verbos na língua portuguesa são terminados em A, R, ER e R. E são elas as vogais temáticas. Quando você fala em vogal temática, está exatamente nessa terminação. Então, cantar, vender, partir, qual que é a vogal temática? No cantar é o A, no vender é o E, no partir é o I. Essa soma do radical mais a vogal temática de cada uma das terminações, a soma chama tema. O tema é a hora em que o verbo está pronto para receber as desinências de tempo e modo, de número e pessoa. É como se o verbo só com radical não bastaria. Então a vogal temática vem para poder dar um encaixe. Então radical mais vogal temática forma o tema. O tema é a hora que o verbo está pronto para receber as desinências dos variados tempos e modos, números e pessoas. É aí que a gente começa a analisar. Então, estudávamos. Então, o estude ali é o radical, o A é a vogal temática, a soma dos dois gera o tema, e a partir daí você tem as desinências, que indicam tempo, indicam modo, indicam número e pessoa. O vá, essas duas letrinhas, ali você encontra a desinência que indica o tempo e o modo. Ou seja, o pretérito imperfeito do indicativo, que se distingue do pretérito perfeito, do mais que perfeito, do presente, do futuro. Essa marca vá é importante porque ela é distintiva. É uma desinência modo temporal. Indica o pretérito imperfeito do indicativo. Né? E o mos, moleza, está sempre ligado ao nós estudávamos. O mos é a desinência que indica a primeira pessoa do plural. Número, singular, plural, plural, pessoa, primeira pessoa do plural, que é o nós. É a pessoa do discurso, é o eu mais alguém. Eu e José estudávamos. Eu e ela estudávamos. Né? Tem o eu mais alguém, que gera o nós na língua portuguesa. É a primeira pessoa do plural. Tá bem? Vejam que numa prova, essa desinência de tempo e modo é muito mais importante dentro da sua preparação, dentro da sua atenção. Porque o mos, cantamos, né? Cantávamos, cantaríamos. Você vai ver uma, duas, três, na quarta você não erra mais. Que o mos indica, né, o número e a pessoa. Agora, as desinências de tempo e modo levam mais tempo para que haja aquela ideia de assimilação, né, de memorização. Por isso que é muito mais gostoso perguntar qual é o tempo e o modo do que perguntar o número e a pessoa. Então, dentro das questões de flexão verbal,
uma das coisas que eu não posso adiar é a classificação dos tempos e modos, né? Eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudara. Você tem que catalogar isso daí e manter vigilância. Eu tenho que entender que eu só consigo obter o domínio teórico se eu começar a observar as diferenças que as desinências trazem, né? Desinências de tempo e modo, tá bom? Vejam interessante, quando a gente pega uma questão como essa, tá bem? Não é uma questão comum. Eu achei essa, eu vou trazer, porque é bacana quando chega aos mínimos detalhes, né? Considere a palavra cantassem, tá bem? Cantassem. Radical é o cante, o A é a vogal temática, cante mais A forma o tema, os dois S e o E, que é tão comum em um tempo verbal, como pudesse, tornasse, estudasse, aprendesse, né? Essa conjugação é tão marcada, tão ímpar, que você acaba assimilando muito rapidamente. Ah, se eu tivesse tempo, se eu tivesse tempo, se eu estudasse mais, é muito comum o visual dessa conjugação, né? Esses dois S e o E, tá certo? E o M que vai indicar a terceira pessoa do plural, desinência, número pessoal. O lance é o C, os dois S e o E. Que tempo que indica isso? Que modo que indica isso? A banca sabe, né? Que ela sabe que esse é um lugarzinho interessante e pouco assimilado pelo estudante brasileiro. O brasileiro tem uma lacuna, que é olhar para o tempo verbal e não ter o controle. Tá legal? Eu sempre sugiro ao aluno que ele comece a estudar o eu nos mais variados tempos e modos. Então, dizer canto, cantei, cantava, cantara, cantarei, cantaria. Lá no subjuntivo, que eu cante, se eu cantasse, quando eu cantar, 6 mais 3, 9. Começa a usar o eu em cada um desses tempos e você vai notar que há uma fluência positiva, né? Há um controle que não é o fim do mundo. Faz uma, faz duas, faz três, você começa a olhar para o cantassem e não tem como errar. Item número 1. Trata-se de um verbo conjugado no pretérito imperfeito. Só que não do indicativo. É o pretérito perfeito do subjuntivo. Olha que interessante. Então, número 1 errada, porque é o pretérito imperfeito do subjuntivo. A letra A grifada é chamada de vogal temática. Vejam como a IBFC às vezes toca nesses pontos teóricos mais dolorosos. Aqueles que talvez, né, num momento, você viu, um momento, né, criança, adolescente, né, e ficou lá perdido no tempo e espaço da vida. Então eu tenho que reavivar esses conceitos, essas classificações, porque a banca gosta de pergunta teórica. Tá legal? Então o item 2 está correto e por isso só a letra B é a que deve ser assinalada. Tá legal? Vamos em frente. Vejam que nós temos agora essa oposição desinência se opondo aos afixos. Lembrando muito bem que afixos são prefixos, sufixos, tem também uma coisa chamada infixo. Mas no português nós não temos a tradição gramatical de ficar classificando isso. Há línguas em que esses infixos são importantíssimos, mudando o tempo, trazendo... Mas no português tende a ser prefixo ou sufixo. O infixo, ele é, vamos dizer assim, né? Ele não traz uma tradição gramatical. Por exemplo, o quaisquer. Quaisquer é um infixo, que marca o plural. Qualquer é o singular, quaisquer, o plural está ali dentro. Né? Então nós temos ali não um infixo. Né? Ali nós temos uma marca de plural que seria da desinência. Mas estão notando como o estudo gramatical nessa hora, ele né, abrevia, ele se torna, vamos dizer assim, mais silencioso. Os olhares gramaticais se voltam para os prefixos e sufixos. Né? O quaisquer traria, então, a desinência de número internamente. Não é nenhum infixo, é uma desinência que marca o plural, então uma desinência de número. Sacaram como a gente vai ter, então, né, esse olhar com certa
com certa, não é desleixo, né? Mas um menosprezo teórico, devido ao baixíssimo volume dessa parte interna. O que nós temos é o antes e depois. Aí sim o prefixo e o sufixo. Essa é uma hora, então, de não confundir o que é desinência do que é prefixo e sufixo, tá bom? Então vejam que nós temos as desinências de gênero e número, desinência de gênero e número, masculino, feminino, singular, plural. Nós temos, né, prefixos e sufixos. Professor, então nós vamos ter desinência de gênero, desinência de número, como vimos agora em aluno, aluna, alunos, alunas, tá bem? Temos as desinências no verbo, sim, de tempo e modo, de número e pessoa, tá bem? Então, desinência é gênero, desinência é número, desinência é tempo e modo, número e pessoa. Legal? O resto que você vai anexando, então, o resto entra como prefixo, entra como sufixo. Por isso que eu disse, né? Ah, esse prefixo forma advérbio, esse sufixo forma advérbio, esse sufixo é formador dos substantivos abstratos. Né? Você tem esse aqui que é negação, esse aqui que traz a ideia de repetição. Vejam como nós temos essa visão gramatical de elementos que ajudam a criar palavras, né? Anexando antes ou depois, tá bom? Esses elementos que não são gênero e número, que não são tempo e modo, né? Número e pessoa, são então os prefixos e sufixos, que recebem um nome genérico afixos, aquilo que você fixa na palavra, se antes prefixo, se depois sufixo, né? Olhem lá. Assinale a alternativa em que a palavra não possui prefixo negativo. Então, além de reconhecer o elemento gramatical denominado prefixo, há uma análise do sentido. Inatingível, né? Então nega o que é atingível a um valor negativo. Impossível se opõe ao que é possível. Desagradável se opõe, né? Nega o que é agradável. Desconforto se opõe ao que é conforto, e é lógico então que inspira não traz aí, né, o prefixo ins não traz aí o valor negativo. Nesse momento, gente, eu até vou repartir com vocês, né? Vou repartir com vocês há uma certa dificuldade, Por quê? Porque a hora que você fala assim, professor, esse ins é um prefixo? Se for um prefixo, foi lá atrás, né? Talvez até antes do português foi do latim. E daí você fica com essa preocupação de controlar uma coisa que já não temos mais controle, não temos mais memória. Né? Por isso que até existe ramos gramaticais que vão em busca desses elementos, né, na história da língua portuguesa. A etimologia de uma palavra, como ela foi usada através do tempo e assim por diante. Então, quando você fala assim, ah, professor, então o radical é tal, o prefixo... E às vezes não é assim que devemos analisar. Por quê? Você já recebeu a palavra do latim assim. Não foi você, da língua portuguesa, que anexou uma coisa ou outra. Ela já veio dessa maneira. Mas a gente percebe que a gente tem expirar, com X, expirar. Você tem inspirar, respirar, alguma coisa tem. Estão notando? Transpirar. Nós usamos no dia a dia. Respirar, pelo amor de Deus. Vejam como nós temos essa sensibilidade de ir anexando elementos nesse pirar, transpirar, respirar, expirar, inspirar e assim por diante. Só que você fala assim, ah, então radical é o pirar? Não é. Não é, porque você não tem mais na palavra pirar um valor gramatical como temos em terra. Então estou dividindo com vocês um problema de quando você quer ir lá no ovo e o ovo desaparece na tua frente. Você fala, cadê o ovo? Né? Então quando você fala, ah, terra, o TR, eu sinto o valor semântico da palavra terra ali. Né? Agora, para entender o que é o pirar, do inspirar, respirar, o PIR, P-I-R, nossa, você teria que voltar, né? Pegar a máquina do tempo e daí você percebe que,
Não é possível. Não é algo fácil, o caminho não é óbvio, tá bem? Por isso que é normal você se voltar para essas palavras e dizer que, por exemplo, transpirar é a palavra de origem, que vai gerar, por exemplo, transpiração. A partir de transpirar, gerou transpiração. Né? Porque a gente perdeu aquela palavra lá original que tinha sentido no latim, mas para nós perdeu completamente. Tá bem? A não ser que você faça um estudo que dê marcha ré e vá estudando tudo que houve com essa palavra, até chegar lá no começo, né, lá no Éden, falar, é isso que ela significava então. Né? Ah, é uma palavra ligada a pulmões, por exemplo. Tá bem? A gente tem muitas palavras, por exemplo, a palavra coração em latim era cor, cordis, né? Então cordial. Olha que interessante. Você vai atrás da palavra cordial, cordial é prefixo, é sufixo, e de repente você chega na palavra coração. Em busca desse valor semântico que eu estou dizendo para vocês. Qual o valor semântico do PIR? Nós perdemos. Século XXI não consegue entender mais esse valor. Nós teríamos que estudar. É aí que entra o professor de português, entra, né, o etimólogo, aquele que vai estudar a origem dessa palavra, para resgatar esse primeiro sentido que gerou. É por isso que é muito comum, então, dizer a palavra de origem é transpirar. A palavra de origem é respirar, fazendo um paralelo, né, com o que era usado no latim. Ah, lá no latim era respirare. Sei lá, talvez tenha sido assim. Né? Mas é algo que eu falo com vocês sobre uma dificuldade de perceber o valor primeiro. Por quê? Porque perdemos, né, aquela constituição que lá atrás tinha sentido, hoje em dia não mais. Né? A palavra cordial, por exemplo, eu consigo muito facilmente voltar e dizer, ó, cordial, né, é coração, tem a ver com a palavra coração. Por isso que concordar, né, vem de cor, cordis, né, que é coração, concordar é a hora que os corações se harmonizam. Né? Pessoa 1, pessoa 2 concordam. Há então, em relação ao coração, uma harmonização de sentimentos, de valores e assim por diante. Então, aí a palavra começa a produzir sentido e você vai controlando, né, essa mudança histórica que ela recebe. Até que um momento, né, você não liga mais cordial a coração. Se perde no fluxo do tempo, né, esse ligar a uma palavra se perde. Tá bom? Esse apego à palavra nós temos, nós gostamos de saber a origem das palavras, né? Mas não deixe de perceber esse problema que pode surgir em determinado momento. Então, inspirar. Não dá vontade de dizer, inspira, né? Não dá vontade de dizer que o radical da palavra é o pir. Mas o que significa pir? Não significa nada para nós. É por isso que você olha a palavra dentro da sua constituição atual, em que inspirar é a palavra primitiva. O inspir, até o I, vai ser o radical, né? Até o R, inspir vai ser o radical da palavra. Por quê? Porque é a partir daí que ela tem um sentido. É a partir daí que ela tem um valor para cada um de nós. Tá legal? Então, o ins faz parte da palavra. O ins faz parte do radical. É isso que a banca quer que você entenda. Em todos os demais fica bem perceptível essa peça móvel, que entra e sai, negando em todas elas. Né? No inspirar, o ins não traz valor negativo. É o mínimo que você deveria dizer. Tá bem? Professor, é um prefixo? Hoje não é mais considerado um prefixo. Talvez se você resgatar lá do latim, ele teve um valor de prefixo. Hoje você olha para a palavra inspirar e diz, né, que o seu radical é composto também com esse is. Tá bem? Então vai até o R. Inspir forma uma palavra, né, primitiva, um radical que cria, por exemplo, inspiração. Que cria inspiração. Tá legal? Vejam que interessante porque perdemos o valor de origem, o sentido original, né? Então, letra E, alternativa que não traz um prefixo negativo. Não confundir, então, o que é afixo, que são os prefixos e sufixos, das desinências. Desinências, né, você está ali gênero e número, modo, tempo, número e pessoa. Tá certo? É aí que a gente vai apartando, então. Ah, professor, diminutivo. Diminutivo é um sufixo. Né? Menininho traz o sufixo. Meninão traz o sufixo.
Sacaram? Não é uma desinência. Desinência está ligado a gênero e número, modo, tempo, número e pessoa, obviamente no verbo, né? Modo e tempo no verbo, tá bom? Vamos lá, vamos fechar então. Essa é a última parte teórica. Há algumas palavras que para né, que exista harmonia, para que as sílabas, as letras se encaixem. Você pega gás, é uma palavra. Você pega metro, é outra palavra. A hora que você vai juntar as duas, medição do gás, ficaria gásmetro, sei lá. Fica feio. Então, surge em busca da melodia, da harmonização, né? Surgem vogais e consoantes que apenas ligam para poder encaixar sílabas. Você tem a palavra café, tem o diminutivo inho, ficaria cafeinho. Né? Então, essa sensação de, não ficou legal, não ficou bom, né? Essa sensação já foi resolvida historicamente. E daí nós temos essa letra Z que é acrescentada, uma consoante que é acrescentada. Para quê, professor? Apenas ligar as partes que estão se compondo. Não tem um sentido, não tem uma classificação que não seja apenas vogal de ligação, consoante de ligação. Ok? Vamos lá, vamos concluir então fazendo mais duas questõezinhas exatamente sobre o tema. Assinale a alternativa correta. Senti-me bem de não a ter humilhado ou descontado. Descontado. Então você tem contar, que gera descontar, e de descontar você forma descontado, que é a forma do particípio, que tem uma vida anfíbia, né? O descontado pode ser um adjetivo, bem como um verbo, né? Como na voz passiva ou na voz ativa, ele tinha descontado a raiva. Aí você usa como verbo. Agora, né, o pagamento foi descontado. Aí você usa como adjetivo, tá bem? Vejam que descontado, então, é a forma do particípio do verbo descontar e de acordo com o uso que você faça, pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, tá bem? Se você diz, por exemplo, ele terá descontado, né, o valor terá descontado é a estrutura do tempo composto. Ali você está usando o verbo descontar efetivamente. Diferente de quando você qualifica alguma coisa, usa descontado como adjetivo. Tá legal? Então vejam que é bastante perceptível, né, o descontado e o ado. O des e o ado como elementos afixos, né, prefixo, sufixo. Elementos anexados à palavra, acrescentados à palavra. Elemento que veio antes, elemento que veio depois, e por isso, letra C, a palavra apresenta em sua formação acréscimos de afixos, prefixo e sufixo ao radical conte, né? Do verbo contar, descontar, de descontar, descontado. Vamos dizer assim, é como se a gente pegasse a biografia da palavra. O que você fez antes? O que você fez antes? De onde você veio? Qual a sua origem, né? Quando você tem, então, esse caminho de como a palavra se constituiu na língua portuguesa. Essa é uma pergunta bastante honesta. Está ali, né, com uma palavra que você teria facilidade de compreensão, bem como o fácil entendimento do que é prefixo e sufixo. Essa é uma questão com cara de EBFC e também da sua prova. Ok? Vamos lá. Assinale a única alternativa que apresenta uma palavra sufixada. Infeliz, não. Felizmente, sim. Desleal, não. E anfiteatro, não. Então, infeliz, o in nega, vem antes. Felizmente é a alternativa correta, vem depois. Então, é o sufixo mente, criador de advérbios. Desleal é o que vem antes, é prefixo. E anfi, que nós usamos, por exemplo, em anfíbio, né, anfiteatro, é aquela ideia do teatro romano, geralmente de forma circular, de forma oval, que você vê de todos os lados, vê de dois lados, né? Então, às vezes, não sei se você já teve a chance de assistir uma peça em um teatro, em que o palco fica na parte inferior e a arquibancada não, né? A plateia, né, as cadeiras, as estruturas de quem sente e assiste, fica superior, né? Então você vê de maneira redonda, vê de todos os lados, é a ideia do anfiteatro, né? Aquilo que se vê de ambos os lados, dois lados, o que leva também a anfíbio,
né? Aquele que vive de duas maneiras, vive em ambas as maneiras, na terra e na água, por exemplo. Tá legal? Então, a gente percebe que o anfi vem antes. Então, não é o que veio depois. Palavra sufixada, somente a letra B de bola é a nossa alternativa correta com felizmente. Tá bom? Então, fechamos aqui, fizemos uma revisão das estruturas da palavra. E o que a gente percebe pelas questões? Cai muito sobre prefixo e sufixo. Então, o treino, né, maior, a atenção maior é em torno dos afixos, prefixos e sufixos. Mas é lógico que você não deve abandonar jamais aí a ideia de radical, a ideia de desinências, não misturá-las com os prefixos e sufixos, também observar a parte técnica da formação do verbo. Radical, vogal temática, radical e vogal temática somados formam o tema. A hora em que o verbo está pronto para receber as desinências de tempo e modo, de número e pessoa. Tá bom? Um grande abraço. Ficando alguma dúvida, escreva aqui embaixo, que eu volto sempre para seguir estudando a nossa língua portuguesa. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!